como é que eu analiso se ele está queimado ou não, né, pessoal? Então, olha só. Antes de explicar, né, porque o módulo de bombeamento, para ele funcionar, uma das condições, tem várias condições, né? Você tem que ter ar no tanque, você tem que ter pressão de ar, você tem que ter temperatura, o sensor de NOx tem que informar uma quantidade excessiva de NOx, né, para injetar, no caso, né? Tem um monte de situações para o sistema funcionar. Só que o primeiro passo é o sistema estar ligado, o modo de bombeamento está ligado, ele está alimentado eletronicamente, eletricamente. Não tem como esse meu computador aqui funcionar se ele estiver sem bateria e desligado da tomada, né? Ele precisa de alimentação, como todo dispositivo eletrônico. Então, e se ele não estiver alimentado? Aí não funciona. E como é que eu testo a alimentação deste módulo de bombeamento Volvo? Quando você vai, às vezes pode não funcionar, porque dá problema na alimentação do modo de bombeamento, né? Então, olhando aqui no Doutorê, ó, deixa eu pegar o diagrama elétrico do caminhão, peraí. Pegar o diagrama elétrico do caminhão, tá em módulo de bombeamento, diagrama elétrico, peraí. Diagrama elétrico. Ó, pegando o diagrama elétrico, aquele que eu tava mostrando na live ali, ó. Olhando aqui, é bem simples a alimentação, né? Então tem dois positivos que vêm direto da bateria, via esse fusível F94 aqui. Isso eu estou falando do FH13 460, modelo específico. Se fosse outro caminhão, o esquema elétrico pode mudar totalmente, tá, pessoal? Então, por isso você tem que ter o banco de dados, os diagramas elétricos. Então, às vezes eu tenho que conferir a alimentação, né? Mostrando melhor para quem está em dúvida, quem está aprendendo, ó. Você tem aqui o chicote do módulo de bombeamento, né? O conector externo, né? E o conector externo tem esses endereços aqui, ó. Ele tem os endereços aqui do chicote, ó. Aqui na fileira de cima vai de 1 a 12, depois de 13 a 23, de 24 a 35, né? E aí você tem a alimentação do módulo aqui do Volvo, certo? Olha lá, ó. Então o positivo tem que chegar no 33, 32, direto da bateria, via fusível F94. E nesse 12, que é um fio verde ali no FH que ele estava falando, que ele, no caso, que sou eu mesmo, né? Tava falando, né? E esse fio aqui quebra, porque ele passa ali na curva ali, né? Da cabine e tal. E tem os terras também. Então, quando eu vou analisar isso, suponha que a bomba nem esteja funcionando. Eu dou partida, a bomba não gira e não dá pressão, nada. Por exemplo, mesmo que eu não conhecesse, suponha que eu não conhecesse esse defeito que o fio quebra. Porque assim, quando o cara não manja da parte técnica, Betão, ele fica, puta merda, meu, ô louco, peguei um defeito que era um fio quebrado lá no meio do chicote. Mas é porque você não sabe o princípio de funcionamento, porque esse módulo aí para funcionar, ele tem que estar alimentado. Quando você fosse conferir a alimentação, você ia ver que no 12 não chega. Ah, Walter, como é que confere a alimentação? Pessoal, não vou entrar nessa aqui, porque esse é outro capítulo, isso é eletrônica básica, pessoal. Quem não manja de eletrônica básica, pessoal, assista às lives de eletrônica básica da doutoria. Conhecimento fundamental no dia a dia da oficina. Lá a gente está explicando isso à exaustão. Então você tem que pegar o diagrama elétrico e conferir a alimentação. Quando você fosse conferir, você ia ver que no 12 não vem nada. Entendeu? Porque o fio quebrou. Então é isso, né? Então, né, nesse primeiro teste, que é o de pressão, né, Betão? Tem vários detalhes que podem acontecer ali, né? Sim. Inclusive o modo pode nem ligar. Sim. Defeitos elétricos, defeitos mecânicos, muita coisa influencia no funcionamento do sistema, né? Então você tem que saber analisar o conjunto da obra para ter uma noção da onde seguir ali, né? Agora, por exemplo, olhando, né? Olhando aqui as peças dentro do módulo de bombeamento, então você, além de você ter um problema na alimentação do módulo, Walter, e se o módulo tiver alimentado e nada funcionar? Pode ser que o módulo queimou? Pode ser sim. Mas aí tem outros testes, pessoal, que eu não vou entrar ainda. Mas não pode ser. Só o controle aqui da bomba de diafragma, tem um monte de fiozinhos aqui na bomba de diafragma, que sinal que vem em cada fio daquele? A gente vai comentar. Porque às vezes pode ser, aí já seria um defeito mais avançado, né, Betão? Estragou lá dentro o controle da bomba de diafragma, a placa
o módulo não está controlando a bomba, ele está alimentado, mas ele não controla a bomba. Pode acontecer isso? Pode. O que acontece muito é o módulo estar alimentado, tudo certinho, e ele não controlar o bico. Aqui no FH, no Denox 2.1, tanto no FH, mais no FH, mas no Iveco também, dá problema de estragar o módulo e ele não controlar o bico. Estraga o driver ali, o sisteminha que controla o circuitinho. O acionador do bico ali dentro. O acionador do bico estraga. Então, mas esse é um capítulo a seguir que nós vamos mostrar aqui. Então, sobre a pressurização, pode ser problema de alimentação, né? Então, pode ser problema na placa, pode ser problema na bomba de diafragma, que ela queimou. Não é comum, tá, pessoal? Não é comum. O que é comum aqui é dar problema na alimentação e na central. A central estragar, mas a central estraga mais o controle do injetor. A bomba de diafragma toca, tudo certinho, mas o injetor não pulsa. Esse é o defeito comum nessa linha aqui, né? Eletrônica, sim. É comum, é um defeito comum nessa linha aqui. Beleza, então tá, né, Betão? Então a pressão é essa.